Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana que foi muito importante para a história do nosso país, mas foi muito importante porque também mexeu com o emocional do povo brasileiro, sobretudo das pessoas que estavam muito preocupadas com a continuidade da insanidade que reinou no nosso país nesses últimos anos. Nos comentários que eu leio aqui no nosso portal, eu percebo que muitas pessoas estão desabafando, muitas pessoas estão felizes de não terem mais a perspectiva de escutarem mais a voz do atual presidente da República, de ficar o tempo todo discutindo ou refletindo sobre atos, insanidades que foram cometidas o tempo todo, que agora não poderão mais ser repetidas, uma vez que ele está sendo atirado para o lixo da história. Bom, se vai ficar lá no lixo da história, vai ser uma outra situação. Muitas pessoas não estão nem esperando serem atiradas para o lixo da história, elas já estão indo por conta própria. Aqui no nosso portal a gente sempre salientou isso, que quando houvesse uma mudança de governo aqui no nosso país, muitos protagonistas que nos infernizaram durante esses últimos anos, eles iriam perder poder, iriam perder a relevância, iriam de fato prestar contas com a justiça. E para isso nós temos uma estrutura no Estado brasileiro que foi absolutamente anestesiada durante um período, mas agora com um novo governo, com novas pessoas, muitas situações que prejudicaram e mataram o povo brasileiro serão agora responsabilizadas. E essas pessoas que ainda sonham com uma ruptura institucional, sonham com uma ditadura aqui no nosso país e que estão criando problemas hoje aqui no nosso país, também serão responsabilizadas porque o ministro Alexandre de Moraes está jogando duríssimo com essas pessoas. E a história mostrou que os falastrões, aqueles que blefavam muito, estão se recolhendo, estão fugindo, e quem ficou de fato com a faca e o queijo na mão para começar um processo de justiça no nosso país, não um processo de vingança, mas um processo que vise aplicar a justiça para todos esses criminosos, é o Alexandre de Moraes, que vai certamente ser implacável com algumas iniciativas da sua alçada. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, os últimos movimentos, e trazer também para vocês algumas situações muito hilárias, né? Eu não quero tripudiar em cima de ninguém, não vou colocar nenhum áudio aqui, como eu fiz nos encontros anteriores, mas tem uma questão musical aqui que eu acho que merece uma atenção no nosso portal, tá bom? Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, você é muito bem-vindo. De ontem para hoje, mais de 2.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Isso mostra, né, que as nossas mensagens, os nossos encontros estão chegando a mais pessoas e as pessoas estão gostando e ficando aqui conosco. Então, se esse é o seu caso, seja bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seus comentários. São formas de você atuar politicamente nesse país que vai precisar de muitas pessoas como você, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a introdução hoje foi um pouco mais longa, porque, de fato, não dá para a gente desprezar algumas falas que fizemos aqui no nosso portal que estão se confirmando. Por exemplo, eu disse a vocês que essa gente, esses youtubers, essas figuras do mundo bolsonarista, eles iriam começar a desaparecer. Eles não têm mais discurso, eles funcionaram o tempo todo, eu sempre salientei aqui, como ferramentas de distração de uma parcela da sociedade. Os discursos que eles fizeram sempre atacando as instituições, reverberando loucuras, pautas de conspirações, enfim. Tudo isso ia ter um fim, e o fim está ficando mais próximo do que elas imaginavam. Elas estavam se garantindo com a existência de um senhor Augusto Aras que não fazia nada para processar absolutamente ninguém que estava cometendo crime ao lado de Bolsonaro, e estavam confiando também numa batida, um soco na mesa de autoria do atual presidente da República. Só que eles foram vendo que o presidente também é um grande falastrão, e muitos já perderam, né, qualquer tipo de possibilidade de uma existência digna ao longo desse caminho, porque tiveram problemas com a lei e estão respondendo criminalmente por muitas das situações. E o que a gente vê no dia de hoje? Eu comentei com vocês que essa gente ia começar a desaparecer. E eles agora, num ato absolutamente acovardado, eu já comecei a registrar isso logo no domingo à noite e na segunda-feira. Eles começaram a apagar os vídeos onde eles atacavam Alexandre de Moraes, onde eles faziam teorias conspiratórias, chamavam as pessoas para golpe, enfim. Começaram a apagar. A matéria diz: canais bolsonaristas correm para retirar vídeos após eleições. Nos 2 dias seguintes à vitória de Lula, foram removidos mais de 4.000 conteúdos com ataques à oposição e à justiça, entre outros. Então, os ratos estão sumindo, né? Estão se evadindo.
O Alexandre de Moraes, já coloquei aqui uns vídeos para vocês, ontem ele fez um pronunciamento dizendo que os criminosos serão responsabilizados. Os jornais hoje estão repercutindo, né, essas falas. Moraes, criminosos, atos serão investigados. Então ele está mandando investigar, inclusive o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que vai ficar muito encalacrado, né? Porque não avisaram para ele que o Augusto Aras não vai ficar para sempre na PGR, vai ser substituído. E que o Alexandre de Moraes não sofreu impeachment, o Alexandre de Moraes está ali no Supremo Tribunal Federal e os processos que chegarem até o Supremo Tribunal Federal vão ter o destino que a gente está imaginando. Aquele famoso inquérito das fake news, ele vai juntar essas pessoas que continuaram a conspirar contra a democracia do nosso país e essas pessoas serão responsabilizadas. E o Bolsonaro não vai poder fazer absolutamente nada. Dentro do Estado de Direito, essas pessoas vão se dar muito mal. Percebendo isso, eles estão tirando todos os vídeos, como eu comentei com vocês aqui. Mais uma matéria aqui na mesma direção, né? Moraes diz que participante de ato golpista será tratado como criminoso, porque são criminosos mesmo, né? Ele deu um checkmate muito grande quando começaram a ver esses bloqueios, quando ele chamou os governadores e determinou que os governadores constitucionalmente tinham a atribuição de colocarem as suas polícias, as polícias estaduais, para dissolver esses bloqueios. Isso foi um golpe gigantesco nesse tipo de movimento e hoje eles estão que nem baratas tontas, porque a cada hora que passa, que a família Bolsonaro não se pronuncia, porque assim como esses youtubers tiraram todos os rastros dos crimes, o 01, 02, o 03 e o presidente da República não estão se pronunciando. Todos eles estão caladinhos, estão mudos, estão observando como os cálculos que eles fizeram estavam equivocados. E como Alexandre de Moraes, no final da história, é que ficou com a faca e o queijo na mão. Bom, tem situações aí relacionadas a isso, né? Que eu vou comentar com vocês. Ontem eu falei também de como esses empresários da fé, eles gostam de estar acoplados ao poder. Então ontem o Edir Macedo deu uma risadinha bem sarcástica, mostrando que aquela história que ele dizia que o Bolsonaro era enviado de Deus, foi sempre uma grande farsa. Ele não consegue disfarçar essa prática estelionatária, né, em relação aos fiéis, porque ele mudou rapidamente e já está se acoplando a Lula, dizendo que perdoou Lula, enfim, e dando uma risadinha no final, bem sarcástica, né? Isso é bom para os fiéis começarem a colocar algumas interrogações, né? Olha, ele estava dizendo que o Lula era do diabo e que o Bolsonaro era de Deus. Agora o Bolsonaro não vai ser mais presidente e aquele que era o diabo, agora a gente vai considerar, enfim, são essas coisas que infelizmente, causam muitas desilusões em pessoas que acreditam em alguns líderes religiosos, depois, quando enxergam a verdade, se deparam com Edir Macedo, com Malafaia da vida. A Gleisi Hoffmann disse, dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou. A indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila. Bom, o vídeo foi esse aqui, né, do Edir Macedo. Votou. A risadinha que ele dá, né? Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com a sua fé, acabar com o seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, minha filha. Bola pra frente, vamos olhar pra frente. Eu creio, nós cremos, nós oramos, eu orei. Ó Deus, eu quero que o Bolsonaro ganhe, mas seja feita a tua vontade, sobretudo, porque o Senhor é que manda. Deus fez a vontade dele. Eu pedi para ele fazer a vontade dele. Qual é o motivo da risadinha, né? A risadinha entrega, né? A risadinha entrega, né? Do tipo, olha, eu estava de sacanagem com vocês acreditaram, né? Pois bem. Voltando aqui ao Alexandre de Moraes, esse capítulo religião e política, isso vai ter que ser enfrentado de uma forma bem aberta, bem honesta, bem sincera, pelo próximo governo. Esse tipo de situação, essa promiscuidade, foi um atraso aqui no nosso país violento, né? Nós vimos isso durante esse processo eleitoral. A fraude, o discurso do pânico vermelho, o pânico moral, o pânico religioso, né? O pânico comportamental, enfim. Tudo isso foi ferramenta para tentar fazer Bolsonaro conseguir se reeleger, além dos bilhões de reais gastos. Mas a gente não pode perder de vista
que o Alexandre de Moraes, ele resistiu bravamente, né, todo tipo de ataque no plano das redes, nas ameaças que foram feitas pessoalmente à integridade dele e da família dele e à integridade institucional. Não vamos esquecer que Bolsonaro ele foi autor de um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Matéria do Globo aqui de 20 de agosto de 2021. Investigado, Bolsonaro apresenta pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, né? E se deu muito mal nessa história. Todas as pessoas que fizeram muitas ameaças ao Alexandre de Moraes tiveram um fim muito complicado, né? Vamos relembrar algumas delas aqui, porque mesmo essas pessoas se dando muito mal, elas acabaram não servindo muito de exemplo para outras tantas que continuaram a praticar crimes pelas redes, de uma maneira geral, mas agora nós estamos vendo que todas elas estão desaparecendo. Vamos lembrar aqui uma das ameaçadoras de Alexandre de Moraes. Trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Se você me aguarde, Alexandre de Moraes. Xandão. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro para ajudar, não tem Damares para ajudar. Alexandre de Moraes, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braços que você não pode vencer. Xandão. Foi o momento da raiva que ali me encontrava e peço desculpas a todo o Brasil. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Xandão. A justiça tem uma liturgia, tem um protocolo, tem uma formalidade que nós vamos respeitar. Sim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Xandão. Eu errei e quero me redimir com esse povo, pedir desculpas até... Aí esse foi a hora que o Sérgio Reis ficou chorando, né? E aí, gente, situações que vão se acoplando, né? Depois desse episódio Xandão, nós vimos ao longo da campanha eleitoral toda uma situação que nos alegrou muito, né? Que eu até mencionei aqui, que foi essa canção aqui, Tá na hora do Jair ir embora. Isso virou o hit número 1 nas paradas, nas rádios, nos podcasts, enfim, no Twitter. Foi um negócio extraordinário. Isso fez com que o Lula, inclusive, ligasse para os dois protagonistas dessa música, que eu anotei o nome aqui, é o Tiago Doidão e o Juliano Madeirada, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui em algumas matérias relacionadas aos dois e descobri que eles fizeram uma música quase que profética, né? Um ano atrás, homenageando o Alexandre de Moraes. Então, quando eu presto aqui minhas homenagens a Alexandre de Moraes, eu não estou sozinho, porque algumas pessoas perceberam o destemor dessa pessoa, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, porque a gente pode divulgar essa canção, que eles fizeram aqui em homenagem ao Alexandre de Moraes. Vamos ver se dá para escutar direitinho. Vamos lá. Xandão, malvadão, é o seu momento. É cana para os fascistas. Toma, vai Xandão, malvadão. Cuidado, bozoiada, cuidado com o Xandão. Ele é malvadão. Cuidado, bozoiada, cuidado com o Xandão. Ele é corajoso, respeita o malvadão. Vai Xandão, vai malvadão. Bota tudo na prisão. Vai Xandão, vai malvadão. Tome tudo na prisão. Gente, eu não gosto de tripudiar em nenhuma situação, né? Nem em futebol eu gosto de tripudiar quando a pessoa sofre uma derrota muito grande. Mas nesse caso aí não dá pra gente aliviar essas pessoas, né? Tem um outro hit também que provavelmente quando as prisões começarem a se dar, muitas pessoas vão colocar para os seus vizinhos só para provocar, né? Essa primeira música aí eu vou colocar na descrição do nosso vídeo para você, se quiser baixar, enfim, tá liberado, tá, gente? Vamos pegar mais uma aqui. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Gente, olha, você pode até não gostar da musiquinha, tá?
mas ela pode servir para você se vingar um pouquinho daquele seu vizinho muito chato, né? Pois bem, e fora as brincadeiras aqui, o governo que vai se instalar já está preocupado com áreas muito sensíveis. Quem vai comandar o Exército? Lula já tem os nomes na manga, veja quais são. Então, enfim, a matéria aqui do Estadão mostra que já há uma interlocução muito grande da comissão de transição, que está sendo realizada de uma forma muito sábia, muito estratégica por Lula. Ele sabendo, enfim, nós tivemos uma eleição muito dividida aqui no Brasil, ele deu uma sumida no noticiário, foi descansar, o merecido descanso dele, e colocou Geraldo Alckmin para ser o protagonista, para ficar aparecendo ali nas primeiras atividades desse governo que vai se instalar. Isso cria uma série de distensionamentos também, isso é muito positivo, isso aplaca também essa loucura dessa gente que está nas estradas aí fazendo bloqueios e que serão responsabilizadas, né, essas pessoas, pelos crimes todos que estão eventualmente cometendo. Esses aqui são canais aqui que tiraram os vídeos todos, que eu já comentei com vocês, enfim, de pessoas que estão muito preocupadas e estão vendo que as musiquinhas que foram gravadas, né, há mais de um ano, elas são musiquinhas proféticas, quando elas dizem que Xandão vai colocar muita gente na prisão. Gente, o Estado Democrático de Direito está voltando para as mãos do povo brasileiro. Isso não é pouca coisa. Chegou a hora da gente cobrar justiça aqui no nosso país. Não vingança, mas justiça. E se tem um medo que criminoso tem na vida, é de se encontrar frente a frente com a justiça, né? Então, para terminar aqui, eu só posso parafrasear os refrões das músicas, né? Vai Xandão, terá o apoio das pessoas realmente de bem do nosso país, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!